A paz do Senhor, queridos irmãos, em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um dia de adoração e meditação na palavra do Senhor. Eu sou Beatriz Chongo e estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus. Amados irmãos, hoje vamos falar de algo que muita gente tem dúvida, algo que nos sentimos muitas vezes perdidos, sem saber o que fazer, sem saber se Deus ainda está conosco ou não, por causa deste ato que nós cometemos várias vezes. Vamos meditar a nossa palavra no livro de Romanos 3, 23 a 24 e também nos livros de Efésios 3, da 14 a 19. Antes de mais, irmãos, vamos convidar o Espírito Santo para que esteja conosco, para que a palavra seja efetivamente, que possa se conectar ao nosso espírito e possa nos transformar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua presença nas nossas vidas, pela tua paz que transcende todo o entendimento, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Seja bem-vindo, Espírito Santo, venha falar conosco neste momento, venha nos transformar, venha nos capacitar para estarmos mais perto do Senhor, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Eu oro e agradeço por tudo, abençoa cada seguidor, a cada membro deste canal, aquele que vai ser tocado por esta palavra, que cruze com este vídeo, Pai, seja transformado, Pai, a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos ver aqui no livro de Romanos 3, 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala sobre o pecado e ele diz que não há ninguém aqui na terra que não tenha pecado. Eu pequei, você pecou, todos nós pecamos. Então, a palavra de Deus nos chama a atenção aqui no livro de Romanos. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o pecado. O que é realmente o pecado? O pecado, nós pensamos que é um ato isolado, é algo que nós fazemos num dia ou no outro, e pronto, ficamos por aí. O pecado realmente também significa isso. Tudo que é desobediência à palavra de Deus é pecado, né? Um ato de um dia, a palavra de Deus diz que nós pecamos em atos, em pensamentos, em palavras e omissões, né? Então, se eu peco em ato, em pensamento, em palavra ou omissão um dia e chego diante de Deus e peço perdão, e não volta a pecar, porque a palavra de Deus nos chama a atenção para que nós, não, depois de nos arrependermos, para não voltarmos a cometer o mesmo erro, né? Não voltarmos a pecar. Mas, entretanto, a natureza humana é pecaminosa. Desde Adão e Eva, nós somos condenados, como quem diz, ao pecado, porque houve um ato de desobediência na origem da humanidade, com Adão e Eva. Então, infelizmente, a transmissão espiritual desse ato está conosco até hoje. Então, mas Deus nos chama a atenção que Ele é um Deus de amor e que Ele está aberto para aqueles que vão confessar os seus pecados, né? A palavra de Deus também diz que Ele ama o pecador, não o pecado, mas o pecador. Então, às vezes nós ficamos a pensar que porque eu pequei hoje, até me arrependi, Deus vai se afastar de mim. Isso não é verdade. A palavra de Deus diz que nós somos destituídos da graça de Deus, da presença de Deus, quando nós vivemos no pecado. Quando nós fazemos o pecado um hábito. Quando chegamos a uma fase de que o pecado é tão natural que já nem nos apercebemos que estamos a pecar. Então, isso é que é condenável, isso é que faz com que a graça de Deus se desapareça da nossa presença, né? Faz com que Deus já não tenha nós já não tenhamos aquela conexão com Deus, né? Porque um ato isolado do pecado, né? Nós pecamos, nos arrependemos, Deus perdoa e a graça continua, a presença dele continua. Só desaparece a presença quando nós pecamos continuamente e já perdemos a noção de que é pecado. O amado irmão, a irmã da irmã pode estar a dizer que, olha, há um pecado que eu cometo, mas eu tento não cometer, mas volta a acontecer, depois me arrependo, volta a acontecer, me arrependo. É preciso que nós tenhamos uma conexão com o Senhor e dizemos: Senhor, ajuda-me a sair desta situação. Temos que reconhecer que estamos errados e sabemos confessar. Um dia Deus vai atuar, vai agir para que você seja livre, né? Porque às vezes é uma porta que você abriu, uma brecha que você abriu na sua vida, que o Satanás tem liberdade para estar dentro de si, né? Estar dentro de si e levar-lhe à constituição desses atos pecaminosos, né? Mas quando você
se conecta com a palavra, você está em constante conexão com a palavra de Deus, lendo a Bíblia, buscando a presença de Deus, orando, em algum momento esse pecado vai sair de si. Em algum momento o inimigo já não terá espaço para si, para poder manipulá-lo até chegar ao ponto de pecar. Amém? Então, mas chega um momento que você fica imune, né? Se você ficar imune, fica como se não fizesse diferença. Você vive no pecado e nem nota que está a pecar. Então, quando isso acontece, isso até você já nem consegue ter contato com a Bíblia. Você já nem consegue ter contato com a oração, com Deus, se aproximar de Deus. Então, isso já é um nível de pecado que a graça de Deus se afasta de si, que o Espírito Santo se afasta de si. Então, é importante você buscar novamente a presença de Deus para sair dessa questão. Mas não se condena, amado irmão. Não se condene por um ato de pecado, por um ato que você cometeu. Outras coisas, às vezes, acontece que a pessoa peca, fica tão arrependido, mas não se chega a Deus. Então fica com remorso. Então já não é arrependimento, é remorso, né? E remorso é grave, remorso é sério. Remorso levou a Judas a se enforcar. Então é importante que você confesse esse pecado. Logo que você comete o pecado, logo que o Espírito Santo lhe chame a atenção de que você agiu mal, você tem que se aproximar do Senhor e pedir perdão. Amém? Então, continuando, amados irmãos, também acontece de pessoas dizerem que, olha, eu já pequei tanto, eu já fiz tanto na vida que Deus já não vai perdoar. Eu cometi um simples ato pecaminoso e que foi tão grave que Deus já não vai perdoar. É engraçado, amados irmãos, que nós ficamos sempre a pensar que existe pecado pequeno e existe pecado grande. A palavra de Deus diz que é pecado. Não importa se é pequeno, se é grande, se é grave, se é leve. É pecado. Então é necessário nos arrependermos e pedirmos perdão, né? Então, e há pessoas que dizem que não, pois porque eu fiz isto, eu estou condenada, porque eu até acabei fazendo algo que alguém tinha pedido para que eu não fizesse, ou alguém pediu para que eu guardasse um segredo, ou uma coisa assim e eu não fiz. Então a pessoa fica com aquele remorso. Já não é arrependimento, é remorso. Quando a sua vida começa a ser direcionada, dirigida pelo ato pecaminoso que você cometeu, quando você entra em depressão, quando você já não tem vontade de viver, quando você já foge das pessoas, foge da igreja, foge do pastor, foge da sua própria vida, da sua família, isso já é remorso, isso já não é de Deus. Já é algo que escalou, já está num nível, amado irmão, que você já perde o controle por causa de um ato que você cometeu. Você tem que se achegar a Deus, você tem que buscar aconselhamento, tem que pedir ajuda, porque isso já é o inimigo que entrou na sua vida e quer lhe destruir. Então não aceite isso, não aceite terminar como Judas, amados irmãos. Então você tem que se achegue a Deus. Deus tem um coração cheio de amor. Eu vou aqui ler o Efésios 3 para você perceber que há espaço para o pecador, há espaço para aqueles que se arrependem dos seus pecados. A palavra de Deus aqui em Efésios 3, 14 a 19 diz o seguinte: por causa disso que me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amados irmãos, este Deus convida-o hoje a se achegar a Ele. Independentemente do pecado que você cometeu, Deus está de corações abertos. Deus está a clamar para que você se arrependa, que se achegue a Ele. Não ande mais longe de Deus, amado irmão. O amor aqui diz que para que
Oro para que, estando arraigados e fundados de amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade deste amor de Cristo. Deus lhe ama. Deus deu o seu único filho para morrer de forma horrível pelos nossos pecados, exatamente pelo seu pecado. Isto não é, a Bíblia não é uma história. A vida de Jesus aqui na terra não é uma história, é uma lenda. Isso aconteceu. Ele aconteceu pelos seus pecados. Então, por que você se condena, amado irmão? Por que você está com remorsos? Arrependa-se apenas e chegue-se a Cristo. Tire essa dor, tire esse sofrimento por causa do seu pecado. Este é o apelo que deixo para vocês. E desta esta oração de Paulo pelos Efésios, né? Então, continua no 20 e diz que aqui, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Já está em nós, o Espírito Santo. E a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo e sempre. Amém. Você é bem-vindo à casa do Senhor. Você é bem-vindo a Cristo. Aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aceita, amado irmão. Não tenha medo de perder benefícios. Você só está a viver uma vida. Você pensa que está a viver benefícios fora da graça. Mas os melhores benefícios, os melhores benefícios estão dentro da graça do Senhor. Estão debaixo da graça do Senhor. Aceita Jesus. Não resista mais. Abra o seu coração e deixe esse Jesus entrar na sua vida. Amém? Amados irmãos, eu sou Beatriz Chongo. Toda terça-feira estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus. Obrigada a cada inscrito, a cada seguidor. Deixe o seu pedido de oração, comente abaixo. Eu estou aqui para orar e interceder por vocês. Deus vos abençoe e até para a semana.